Questão: ele estava só na casa e eles estavam sós estão ambas corretas, pois só pode ter valor de adjetivo ou advérbio. Comentário: certo. Quando tem valor de advérbio, só é invariável. Quando tem valor de adjetivo, concorda com o substantivo. Questão: o deputado e a vereadora entusiasmados fizeram bela campanha está incorreta porque o adjetivo deve concordar apenas com o mais próximo. Comentário: errado. O adjetivo posposto pode concordar com o mais próximo ou com todos os substantivos. Questão: a frase os estudantes estavam meio cansados está incorreta, pois meio deveria concordar com cansados. Comentário: errado. Meio nesse caso tem valor de advérbio e permanece invariável. Questão: constrangidos, o deputado e a vereadora deixaram o plenário está incorreta porque o adjetivo deveria concordar apenas com o mais próximo. Comentário: errado. Quando o adjetivo anteposto qualifica dois substantivos, ele concorda com ambos no plural. Questão: ele ficou quieto e eles ficaram quietos estão corretas porque quieto é um adjetivo variável. Comentário: certo. Quieto concorda com o sujeito da oração. Questão: os materiais são os mais atualizados possíveis está errada porque possíveis deve ser singular. Comentário: errado. Possíveis concorda com os mais atualizados. Questão: os amigos dele são tão inteligentes quanto dedicados está correta. Comentário: certo. O adjetivo dedicados concorda corretamente com os amigos. Questão: no trecho fala-se já de bombas eletrônicas, a partícula se indica a indeterminação do sujeito. Comentário: certo. A construção apresenta estrutura VTI mais si, o que caracteriza o uso da partícula se como indeterminadora do sujeito. Nesse caso, não se pode identificar quem fala sobre as bombas eletrônicas, o que confirma a indeterminação. Questão: no trecho nos dias que se seguiram ao terremoto que devastou o Haiti, a partícula se reforça a indeterminação do sujeito. Comentário: errado. O sujeito da oração é os dias, que está bem determinado. O verbo seguir-se é pronominal, e o uso da partícula se nesse contexto não está relacionado à indeterminação do sujeito. Questão: no trecho abrindo espaço para negociação de preços que levem em consideração o cenário econômico nacional, a substituição de levem por leve manteria a correção gramatical e a coerência do texto. Comentário: certo. A mudança da forma verbal para o singular levaria à concordância com negociação, alterando ligeiramente o sentido, mas sem comprometer a coerência ou a correção gramatical. Questão: no trecho vivem 4,5 bilhões de pessoas que não têm saneamento nem água encanada. A palavra desprovidas poderia ser flexionada no masculino sem comprometer a correção gramatical e o sentido do texto. Comentário: certo. Como em estruturas partitivas, a concordância pode ser feita com 4,5 bilhões, masculino plural, ou com pessoas, feminino plural. Ambas as formas seriam gramaticalmente corretas. Questão: o sujeito pode ser identificado a partir da partícula se em construções como vende-se casas e aluga-se apartamentos. Comentário: errado. Nessas construções, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. O verbo, sendo transitivo direto, deveria estar no plural se houvesse um sujeito expresso. Questão: no trecho a sociedade deseja mudanças e espera por um futuro melhor. O sujeito de ambas as orações é classificado como simples. Comentário: certo. O termo a sociedade é o sujeito simples das duas orações, pois há apenas um núcleo explícito que realiza a ação em cada uma delas. Questão: no trecho há muitas razões para mudar de vida. O sujeito da oração é classificado como indeterminado. Comentário: errado. O verbo haver, quando empregado no sentido de existir, é impessoal e não admite sujeito. Questão: o termo todos é classificado como sujeito simples na oração todos foram avisados sobre a mudança. Comentário: certo. Todos é um pronome substantivo com função de sujeito simples da oração, pois há apenas um núcleo explícito. Questão: em orações como faz dias que não chove,
o verbo fazer deve permanecer no singular. Comentário. Certo. Quando fazer indica tempo decorrido, é impessoal e se mantém no singular, independentemente da expressão de tempo que o acompanha. Questão. Em chegamos cedo à reunião, o sujeito da oração é indeterminado. Comentário. Errado. O sujeito da oração é nós, que está elíptico, oculto, mas pode ser identificado pelo contexto da conjugação verbal. Questão. O sujeito pode ser identificado em orações com o verbo haver, como em havia muitas pessoas no evento. Comentário. Errado. O verbo haver, quando empregado no sentido de existir, é impessoal e não admite sujeito. Questão. Em vendeu-se a casa rapidamente, o verbo deveria estar no plural para concordar com a casa. Comentário. Errado. O verbo permanece no singular porque se é partícula passivadora e a casa funciona como sujeito paciente. Questão. A substituição da forma verbal visa no trecho um conjunto de estratégias que visam minimizar os danos prejudicaria a correção gramatical do texto. Comentário. Errado. O termo conjunto pode ser considerado o núcleo do sujeito, permitindo a concordância verbal no singular, visa. Entretanto, se o foco estiver em estratégias, a concordância no plural, visam, também é aceita. Portanto, a alteração não prejudica a correção gramatical. Questão. No trecho isso pode acontecer porque a norma ou prática não leva em consideração ou não pode prever de forma concreta as consequências da norma. A substituição da forma verbal leva por levam manteria a correção gramatical. Comentário. Errado. O uso da conjunção ou com valor de sinonímia indica que norma e prática são equivalentes e, nesse caso, a concordância deve ser feita no singular, leva. A substituição por levam geraria erro de concordância. Questão. A troca do verbo havia por teria no trecho arrastou-se até a porta para ver o que havia acontecido por ali não compromete a correção gramatical, mas pode alterar o sentido original. Comentário. Certo. O verbo haver no pretérito imperfeito sugere um fato consolidado no passado, enquanto teria no futuro do pretérito introduz uma hipótese ou possibilidade, modificando a interpretação da frase. Questão. No poema tem tantos sentimentos, a forma verbal tem poderia ser corretamente substituída por a, sem prejuízo do sentido original do texto. Comentário. Certo. O verbo ter foi utilizado informalmente no sentido de existir, e na norma culta, o mais adequado seria o verbo haver, há tantos sentimentos, já que haver com sentido existencial é impessoal e permanece no singular. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!